Bom dia, Raíssen, Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Bom, a gente está olhando essa estabilidade, né? Apesar de tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, tô nessa reta final aqui. Estabilidade das pesquisas, teremos novas, né, amanhã. E queria te ouvir sobre os extratos, o que você está vendo de tendência e de resiliência por parte até do presidente Bolsonaro. Pois é, está acontecendo exatamente isso, uma enorme estabilidade. E, aliás, olha, essa campanha, ela é incrível por isso, pela estabilidade, porque acontecem várias coisas, né? Aparecida, Sírio, Bolsonaro falando de que os nordestinos são analfabetos, aí tem o Pintou o Clima com menininhas de 14, 15 anos, e nada disso mexe nas pesquisas. Agora, o Bolsonaro, sim, resiliente, né? Ele faz esse monte de besteira, tem vídeos de todo tipo contra ele na pandemia, negócio da gripinha, o negócio do não sou coveiro, as vacinas, né, vai comprar na casa da sua mãe, e aquelas coisas todas, e nada abala a estabilidade do Bolsonaro. Mas atenção, não abala a estabilidade do Bolsonaro, mas também não abala a estabilidade do Lula. E é o Lula que se mantém sempre na frente. Quando a gente olha a pesquisa Datafolha, a pesquisa IPEC, a pesquisa IPESP, a Genial Quest, a Poder Data, todas as pesquisas, exatamente todas, dão o Lula na frente, com uma margem de diferença ali em torno de 4, 6, às vezes um pouquinho mais, e 6 pontos, né? 4 pontos, 6 pontos, 7 pontos, e agora, há 5, 6 dias da eleição, é muito difícil o Bolsonaro tirar essa diferença. Por quê? Porque 4, 5, 6, 7 pontos de diferença são muitos milhões de votos. Você não vira isso de uma hora para outra. Agora, o que eu achei interessante é que as pesquisas que foram a campo ontem e hoje, ou anteontem e ontem, já eram para captar algum efeito das granadas, dos tiros de fuzil do Roberto Jefferson, que é super aliado, sim, do Bolsonaro, que usou das várias dos vários incentivos do Bolsonaro nessa política de armamento da população civil, mas aparentemente isso não fez nenhum efeito, nem contra Bolsonaro, nem a favor de Lula. Eles não estão tirando votos um do outro. E é curioso, mas vai mostrando para gente que na reta final, Lula continua estável e na liderança. Bom, Eliane, reta final agora, olho em Minas, que sempre é um voto muito disputado, mas no Rio também. Por que esses dois estados estão na mira agora? Bem, Minas é super decisivo, porque toda eleição, Raíssen, quando a gente termina a eleição, que a gente compara os votos de Minas, eles correspondem aos votos do país, porque Minas é, assim, vamos dizer, um resumo do país. Quando você olha o Nordeste de Minas, ele é o Nordeste do país. Você olha o Sul de Minas, ele é mais o Rio de Janeiro. Quando você olha o Oeste de Minas, ele é Centro-Oeste. Então, ele reproduz o país e tem aquele fato histórico que não é lenda, de que todo presidente que ganhou as eleições ganhou em Minas. Então, o foco está muito em Minas. No primeiro turno,
o Bolsonaro ficou na frente em Rio e São Paulo, por uma diferença pequena, mas ficou, e o Lula ficou na frente em Minas por uma diferença pequena, mas ficou. Então você vê esses dias finais, está todo mundo em Minas. Você olha, por exemplo, eu vou citar o vice-presidente do Bolsonaro, da chapa do Bolsonaro, que é o general Walter Braga Neto. Ninguém fala no Braga Neto a campanha inteira, né? Você praticamente não ouviu falar do candidato a vice do Bolsonaro, Braga Neto, mas ele está em Minas Gerais. Ele ontem foi a 4 cidades de Minas, inclusive Ipatinga, que é uma cidade grande, né, cidade média grande, e fez comício, fez passeata, se encontrou com prefeitos, secretários e empresários, né? Hoje ele continua lá, o Bolsonaro vai a Minas hoje, né? Vai estar lá hoje com o Braga Neto. E, aliás, quem é que estava em Minas ontem? O Luciano Hang, aquele que eu sempre digo que se veste de periquito, porque ele põe aquele terno verde, fica parecendo um periquitinho. E ele estava lá, ele é o dono da Havan, ele é super bolsonarista, né? Tem ideias bolsonaristas, comportamentos bolsonaristas, um linguajar bolsonarista, e ele está em Minas se reunindo com empresários do Estado. Também a Michele Bolsonaro, a Damares Alves, todo mundo em Minas Gerais. E a campanha do Lula também foca em Minas, né? Porque é super, super importante. Agora, quando a gente vê os dias finais, quinta e sexta. Quinta, que é amanhã, é aniversário do ex-presidente Lula. Aniversário, ninguém sabe até agora onde é que ele estará, mas Rio de Janeiro fará uma grande manifestação pró-Lula, saindo da Cinelândia, que é a icônica Cinelândia, e o Bolsonaro passa no Rio quinta e sexta, porque sexta tem o debate da Rede Globo, e o debate da Rede Globo é, historicamente, eleição atrás de eleição, considerado o grande debate da campanha, né? Tanto que o Lula, essa semana, tirou 3 dias para descansar, né? Ele não está fazendo corpo a corpo, comício, passeata, ele está só gravando programa de televisão, gravando live, enfim, porque ele precisa estar antenado, até para não perder o tempo, né, gente? Como ele perdeu no último debate. Então, o Rio vai ser assim o último destino, mas o Bolsonaro ainda tem um evento grande no Rio, que é a partida do Flamengo no sábado, que ele quer que seja apoteótica. Eliane Cantanhede, tem dúvidas aqui de ouvintes sobre um personagem que entrou de vez aqui para essa reta final da eleição, que é Roberto Jefferson. Ontem o ex-deputado voltou a atacar a ministra Carmen Lúcia durante uma audiência de custódia, disse que queria pedir, na verdade, desculpas às prostitutas, né? Fez uma comparação ali, de novo, muito agressiva, muito desrespeitosa com uma ministra da corte. Ele estava em prisão domiciliar, voltou para o regime fechado exatamente por conta dessas ofensas à ministra. E aí, as perguntas do ouvinte, por exemplo, a Cibele Brito, vai no seguinte sentido. Recebi mensagens comentando que esse episódio de Roberto Jefferson é cortina de fumaça para ocultar a questão do congelamento dos salários mínimos e aposentadorias que o atual governo pretende fazer, que seria a segunda facada, uma facada de 2022. E tem uma outra questão vinda de um ouvinte rico. Eliane, o Roberto Jefferson não está falando com o Bolsonaro que fez com o Lula, tentando implodir a campanha dele? E outra coisa, já não estava na hora desse senhor estar preso e expulso da política? Seus pares são tão lenientes assim?
Sem contar que a direita está empurrando o Roberto Jefferson e o PTB para Lula, para o PT, e o inverso também está acontecendo. A gente conversou agora com a Haddad, o candidato aqui para São Paulo, tentando colar de novo PTB e Roberto Jefferson ao candidato Tarcísio de Freitas também. Oi, bom dia, Cibele, bom dia, Rico, ótimas perguntas. Olha, na verdade, quando você tem uma coisa horrenda, horrorosa, como um sujeito jogar granadas e dar tiros de fuzil, aliás, 50 tiros de fuzil contra policiais federais, tem muita teoria da conspiração, tem muita fantasia, tem muita, vamos dizer assim, imaginação funcionando. Mas o fato objetivo é que o Roberto Jefferson vem numa crescente aí de ódio por todo mundo, ódio pela política, e ele vem se decompondo, inclusive psicologicamente. E o partido dele junto, porque o PTB não conseguiu o número mínimo, né, as condições mínimas para sobreviver. Tanto que o PTB vai acabar, está acabando e vai se fundir com o Patriotas. Como o Patriotas teve mais deputados, elegeu 4, e o PTB só elegeu 1, isso significa que o Patriotas vai engolir o PTB, ou seja, Roberto Jefferson na cadeia e o PTB acabando, né? Então, o que aconteceu ali? Aconteceu sim que o Roberto Jefferson resolveu atacar a Carmen Lúcia daquele jeito, cavou uma nova prisão, recebeu os policiais à bala com granadas, e isso, evidentemente, ostensivamente, é contra o Bolsonaro, porque o Roberto Jefferson foi quem implodiu ali naquele momento o governo Lula e o PT com a denúncia do mensalão, né? E agora é inequívoca, né, a vinculação dele, o Roberto Jefferson, com o Bolsonaro e a visibilidade que ele deu à política de armas, à apologia de armas que o Bolsonaro faz. Então, é ruim sim para a imagem do bolsonarismo, cada vez mais identificado com armas, com violência, com ameaça ao Supremo, às instituições, com misoginia, com agressão às mulheres. Então isso aumenta o carimbo negativo do bolsonarismo na reta final da campanha. Então, é um efeito político importante, sim, e o resto de que seria para ser uma nova facada, são suposições. Tudo bem. Rapidinho aqui, já estamos no finalzinho, mas Eliane, o que dá para falar dessa reta final com o papel das mulheres, com muita visibilidade, e dos vices também? Os vices estão mais na deles, mas também estão trabalhando. Olha, rapidamente, né? Eu já falei que o Braga Neto foi o grande ausente, né? O trabalhou em silêncio aqui na campanha, o vice do Bolsonaro, mas ele vai passar 3 dias em Minas Gerais, né? Ontem 4 cidades, hoje ele está lá com o Bolsonaro e está atuante. Eu recebi inclusive fotos, ele está conversando muito com aquele lado mais conservador de Minas Gerais. O Alckmin, Geraldo Alckmin, está trabalhando muito no interior de São Paulo, porque ele, Alckmin, e o PSDB são fortíssimos no interior de São Paulo. O interior de São Paulo continua sendo muito conservador e muito anti-PT. E o Alckmin tenta reduzir isso, reduzir os danos para manter ali o Lula
numa posição forte em São Paulo. Agora, as mulheres ocuparam muita visibilidade. Michele Bolsonaro se agarrou ali com a Damares Alves, ex-ministra da Mulher, e também agora senadora eleita, e as duas estão em Minas Gerais, falando principalmente com o eleitorado feminino e evangélico, né? A Janja trabalha muito pesquisando a internet, inclusive foi ela que descobriu o Bolsonaro falando de prostituição maldosamente, criminosamente em relação às duas meninas venezuelanas. Mas na campanha do Bolsonaro brilha a estrela da Simone Tebet, que saiu muito bem do primeiro turno e continua indo muito bem, com grande destaque no segundo turno, né? E a Simone Tebet está com Marina Silva, que pode ter tido pouco voto, mas ela é um ícone, inclusive internacional, na área do meio ambiente. As duas, Simone e Marina, são complementares. E a própria Marina já disse: uma é agronegócio, a outra é meio ambiente. Uma é evangélica, a outra é católica, né? Então, uma é branca, a outra é negra. Então, elas se complementam muito e têm sido muito atuantes na campanha do Lula.